Era um restaurante italiano movimentado, com mesas de madeira rústicas e o aroma de manjericão fresco flutuando no ar. Helena apertou o pequeno avental em sua cintura, equilibrando uma bandeja cheia de pratos fumegantes. Seu sorriso era polido, mas seus olhos refletiam cansaço. Ela trabalhava ali há meses, lutando para pagar as contas enquanto buscava um novo rumo para sua vida. Foi quando ele entrou. Dante Morelli não era o tipo de homem que passava despercebido. Alto, com cabelos escuros impecavelmente penteados para trás e olhos tão penetrantes quanto os de um predador, ele tinha uma presença magnética que silenciava conversas. Vestia um terno cinza sob medida que realçava sua postura imponente e carregava um charme perigoso que ninguém ousava desafiar. Helena o notou imediatamente, como todo o resto do restaurante. Mas, ao contrário dos outros, que murmuravam em reverência ou evitavam olhar diretamente para ele, ela apenas seguiu com seu trabalho. Não tinha tempo para se impressionar com homens que exalavam problemas. Havia já conhecido o suficiente desses tipos para uma vida inteira. Mesa reservada para Morelli, disse Dante, sua voz grave ressoando no ambiente. O maitre praticamente correu para guiá-lo até uma mesa próxima à janela, mas Helena percebeu o leve tremor em suas mãos. Ela voltou sua atenção para os pedidos da mesa 8, ignorando o murmurinho crescente no salão. Quando finalmente olhou novamente para Dante, foi pega de surpresa ao encontrá-lo encarando diretamente para ela. Havia algo perturbador naquele olhar, algo que parecia atravessar suas barreiras cuidadosamente construídas. Helena, mesa 12 quer você, disse Sofia, uma das colegas de trabalho, sussurrando com evidente nervosismo. Ele pediu específico por você. Helena franziu o senho. Não era incomum clientes pedirem por certos atendentes, mas, considerando quem estava na mesa 12, a situação parecia diferente. Respirando fundo, ela pegou o bloco de notas e caminhou até a mesa. Dante a observava com um meio sorriso que não alcançava os olhos. Boa noite. Meu nome é Helena, e vou atendê-lo hoje. Gostaria de iniciar com algo para beber? Perguntou ela, mantendo o tom profissional. Dante inclinou a cabeça levemente, estudando-a por um momento antes de responder. Vinho tinto. Algo italiano. Surpreenda-me. Ela assentiu, anotando o pedido, e se virou para sair, mas foi interrompida pela voz firme dele. Helena, você trabalha aqui há quanto tempo? Ela parou, sem se virar completamente, e respondeu com cautela. Há alguns meses. Por quê? Curiosidade, ele disse, sua voz carregada de um tom que não admitia questionamentos. Helena se afastou rapidamente, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Enquanto escolhia o vinho, não conseguia afastar a sensação incômoda de que havia algo mais por trás daquele interesse repentino. Quando voltou à mesa com a garrafa, Dante abriu um sorriso de lado. Você é eficiente. Gosto disso, comentou ele enquanto ela servia o vinho. Agradeço o elogio, respondeu Helena, mantendo o tom neutro. Gostaria de fazer seu pedido agora ou precisa de mais tempo? Surpreenda-me novamente, disse ele, devolvendo a taça vazia para que ela servisse mais vinho. Escolha algo do cardápio para mim. Helena lutou para não revirar os olhos. O que ele queria provar com aquele jogo de poder? Escolheu um prato clássico, lasanha alla bolognese, e informou a cozinha. Durante o resto da noite, sentiu o olhar dele constantemente voltado para ela, mesmo quando fingia estar distraído com o celular ou os raros goles de vinho. Você conhece ele? Perguntou Sofia quando Helena voltou ao balcão. Dizem que é um dos caras mais perigosos da cidade. Não, e nem quero conhecer, respondeu Helena, decidida. Quanto mais longe eu ficar de problemas, melhor. No entanto, Dante não parecia disposto a permitir essa distância. Quando a conta foi entregue, ele deixou uma gorjeta generosa acompanhada de um bilhete simples. Espero vê-la novamente. DM. Helena não sabia se ficava lisonjeada ou incomodada. Guardou o bilhete no bolso do avental, prometendo a si mesma que o ignoraria. Nos dias seguintes, Dante Morelli tornou-se uma presença constante no restaurante. Ele sempre escolhia a mesa 12, sempre pedia para ser atendido por Helena, e sempre deixava bilhetes vagos, mas provocantes. Embora Helena tentasse ignorar, havia algo nele que a intrigava, uma aura de mistério que parecia chamar por ela, mesmo quando seu bom senso gritava para manter a distância.
Numa noite particularmente tranquila, ele a surpreendeu ao pedir algo fora do habitual. Sente-se comigo por um momento, Helena, disse ele, batendo levemente na cadeira à sua frente. Não vou aceitar um não como resposta. Não posso. Estou trabalhando, respondeu ela, erguendo uma sobrancelha. Eu comprei tempo com o gerente, ele rebateu com um sorriso presunçoso. Agora sente-se. Relutante, Helena se sentou, cruzando os braços enquanto o encarava. O que você quer de mim? Perguntou diretamente. Dante riu baixo, como se apreciasse a ousadia dela. Você é direta. Gosto disso, disse ele, apoiando os cotovelos na mesa. Quero conhecê-la melhor. Você tem algo diferente. Algo que não encontro em qualquer lugar. Helena bufou. Descrente. Você não me conhece. Tudo isso é um jogo para você? O sorriso de Dante desapareceu por um momento, e seus olhos escureceram. Não estou brincando, Helena, disse ele, sua voz assumindo um tom mais sério. Quando eu quero algo, eu vou até o fim para conseguir. Ela sentiu um frio subir pela espinha. Havia algo genuíno, embora assustador, na declaração dele. Talvez você devesse repensar o que quer, disse ela, levantando-se. Porque eu não sou o tipo de mulher que se deixa conquistar com palavras bonitas e gorjetas generosas. Dante permaneceu em silêncio, mas seus olhos seguiram Helena enquanto ela se afastava. Ele parecia contemplar cada palavra que ela dissera, como se as estivesse gravando em sua mente. Por trás daquele charme calculado, havia um brilho de determinação, um aviso silencioso de que ele não desistiria facilmente. Quando Helena chegou em casa naquela noite, exausta e confusa, encontrou um buquê de flores na porta de seu pequeno apartamento. Não eram flores comuns, eram lírios brancos, impecáveis, acompanhados por um cartão discreto. Asterisco, nem sempre as coisas que desejamos são simples. Mas isso não as torna impossíveis. DM. Asterisco. Ela suspirou, frustrada consigo mesma por sentir o coração acelerar ao ler aquelas palavras. Pegou as flores, relutante, e entrou. Era perigoso se envolver com alguém como Dante. Ela sabia disso, e ainda assim, havia algo nele que fazia sua cabeça girar de maneiras que não conseguia explicar. Nos dias seguintes, Helena tentou manter distância, mas Dante não parecia disposto a deixá-la esquecer sua presença. Ele aparecia no restaurante em horários inesperados, sempre encontrando maneiras de chamar sua atenção. Quando ela evitava olhar para ele, ele enviava bilhetes com comentários afiados que a faziam rir, mesmo contra sua vontade. Certa noite, após o expediente, enquanto arrumava suas coisas, Helena foi surpreendida ao sair do restaurante. Dante estava encostado em um carro preto luxuoso, com as mãos nos bolsos e um sorriso indecifrável nos lábios. Helena, chamou ele, sua voz como um sussurro grave que atravessava o ar fresco da noite. Você me segue agora? Perguntou ela, cruzando os braços. Eu diria que é mais sincronicidade, respondeu ele, aproximando-se devagar. Posso oferecer uma carona? Eu prefiro andar, rebateu, tentando parecer indiferente, mas sentindo o calor do olhar dele. Mesmo sabendo que poderia ser perigoso andar sozinha a essa hora? E entrar no carro de um mafioso é seguro? Dante sorriu, um sorriso genuíno que parecia raro nele. Tocada. Mas, por favor, confie em mim desta vez. Ela hesitou, olhando ao redor. A rua estava deserta, e a ideia de caminhar até em casa, sozinha e cansada, não era exatamente atraente. Contra seu melhor julgamento, assentiu. Ele abriu a porta do carro para ela, e, ao entrar, Helena foi envolvida pelo aroma discreto de couro caro e do perfume amadeirado de Dante. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Por que tanto esforço para me conhecer? Perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Porque você é diferente, respondeu ele sem hesitar. Na minha vida, estou cercado por pessoas que querem algo de mim. Você não quer nada, e isso é refrescante. Talvez eu só seja boa em esconder meus interesses, disse ela, com um sorriso desafiador. Talvez, admitiu ele, observando-a de relance. Mas eu gosto de descobrir verdades escondidas. Helena desviou o olhar, encarando as luzes da cidade pela janela. Havia algo tão intenso em Dante que parecia consumir tudo ao seu redor, inclusive ela. Quando o carro parou em frente ao apartamento dela,
Dante saiu rapidamente para abrir a porta. Helena desceu, surpreendendo-se com a gentileza inesperada. Obrigada pela carona, disse, olhando para ele. Eu quero te ver de novo, Helena, disse ele, sem rodeios. E não no restaurante. Você está acostumado a conseguir o que quer, não está? Sim, respondeu ele, com um sorriso torto. Então talvez seja a hora de um desafio, disse ela, subindo as escadas antes que ele pudesse responder. Dante ficou parado, observando-a desaparecer pela porta. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que ia além de simples desejo. Era um fogo que queimava lento, mas profundo, e ele sabia que Helena já era uma obsessão que não conseguiria ignorar. Do outro lado da porta, Helena encostou-se contra a parede, respirando fundo. Seu coração batia descontrolado, e sua mente lutava contra a confusão de sentimentos. Ela sabia que se envolvesse com Dante Morelli significaria atravessar uma linha perigosa. Mas, no fundo, não podia negar. Algo nele fazia seu mundo inteiro parecer mais vivo. Naquela noite, enquanto Helena tentava dormir, sua mente se recusava a desligar. A lembrança dos olhos de Dante, intensos e inescapáveis, a perseguia. Havia algo nele que desafiava sua lógica, algo que a puxava para um abismo desconhecido, mesmo quando ela sabia que deveria correr na direção oposta. No dia seguinte, decidiu que manteria distância. Precisava se proteger daquele homem e da tempestade que ele parecia carregar consigo. Contudo, o universo parecia conspirar contra ela. Quando Helena chegou ao restaurante, tudo estava um caos. O gerente estava tenso, os garçons cochichavam entre si, e o clima no salão era estranho. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, Sofia aproximou-se, visivelmente nervosa. Ele está aqui de novo, sussurrou, segurando o braço de Helena. Ele quem? Helena perguntou, embora soubesse a resposta. Dante. E ele pediu por você. De novo. Helena fechou os olhos, soltando um suspiro cansado. Sofia, você pode cobri-lo? Diga que estou ocupada na cozinha. Helena. Sofia hesitou, olhando para a mesa 12. Eu não acho que ele vai aceitar um não. Helena seguiu o olhar da amiga e viu Dante sentado na mesa habitual, casualmente folheando um menu que ela sabia que ele nem sequer lia. Seus olhos encontraram os dela, e ele sorriu de canto, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Ele acenou com a cabeça, um gesto simples, mas carregado de comando. Parece que você não tem escolha, disse Sofia, encolhendo os ombros. Resignada, Helena caminhou até a mesa, segurando o bloco de notas com mais força do que o necessário. Ao chegar, Dante ergueu os olhos, como se a estivesse esperando há séculos. Boa noite, Helena, disse ele, sua voz baixa, mas tão potente quanto um trovão. Dante, respondeu ela, tentando soar profissional. O que posso trazer para você hoje? Surpreenda-me, respondeu ele, o sorriso brincando em seus lábios. Helena respirou fundo, anotando algo rapidamente antes de se afastar. Quando voltou com a entrada, ele aproveitou a oportunidade para quebrar o gelo. Você pensou sobre o que eu disse ontem? Perguntou ele, enquanto ela colocava o prato diante dele. Eu pensei em muitas coisas, respondeu, com um tom evasivo. Dante inclinou-se para a frente, apoiando os braços na mesa. Você decidiu continuar me desafiando? Helena o encarou, os olhos faiscando. Eu não sou um jogo, Dante. Eu nunca disse que você era, respondeu ele, sua expressão séria. Mas você é o primeiro desafio interessante que tive em anos. Ela estreitou os olhos. Desafios interessantes não têm o hábito de terminar bem. Talvez eu esteja disposto a arriscar, disse ele, a intensidade em sua voz deixando claro que ele não estava apenas jogando. E você? Helena hesitou, mas antes que pudesse responder, uma movimentação no restaurante chamou a atenção de ambos. Dois homens entraram, o ambiente imediatamente ficando mais tenso. Eles olharam diretamente para Dante, que relaxou na cadeira, mas seus olhos adquiriram um brilho perigoso. Você me dá licença por um momento, Helena? Perguntou ele, levantando-se antes mesmo de ouvir a resposta. Dante foi até os homens, sua postura mudando de um charme letal para uma ameaça silenciosa. Helena observou de longe, percebendo a troca de palavras rápidas e gestos discretos. Mesmo sem ouvir o que era dito, ficou claro que não era uma conversa amigável.
Ele voltou à mesa momentos depois, como se nada tivesse acontecido. Desculpe pela interrupção. O que foi isso? Perguntou ela, sem conseguir conter a curiosidade. Negócios, respondeu ele, com um sorriso que não alcançou os olhos. Nada com que você deva se preocupar. Helena sabia que deveria deixar o assunto morrer ali, mas algo dentro dela queria saber mais. Quem era Dante Morelli, realmente? E por que ela sentia que, por trás daquele controle implacável, havia um homem lutando contra seus próprios demônios? Você é perigoso, Dante, disse ela finalmente, cruzando os braços. Ele inclinou a cabeça, um brilho divertido no olhar. E você é corajosa. Isso me fascina. Helena queria dizer algo, mas ele continuou. Eu sei que você tenta resistir a mim. Mas você não precisa ter medo. Eu jamais machucaria você. Eu não tenho medo de você, respondeu ela rapidamente, embora não tivesse certeza se isso era completamente verdade. Ótimo, disse ele, levantando-se. Porque eu não pretendo desistir de você, Helena. E isso é uma promessa. Antes que ela pudesse responder, ele deixou uma gorjeta generosa na mesa e saiu, deixando Helena sozinha com suas emoções conflitantes. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas, ao mesmo tempo, havia algo em Dante que fazia com que cada fibra de seu ser desejasse descobrir mais. O impacto das palavras de Dante reverberou no peito de Helena como um eco impossível de ignorar. Ele tinha algo nela, um magnetismo que transcendia a razão. Enquanto ela arrumava a mesa, as mãos ainda tremiam levemente. Não posso me deixar envolver, murmurou para si mesma, mas a convicção em sua voz era fraca. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, a sensação de vazio era quase palpável. As luzes da cidade projetavam sombras dançantes nas paredes enquanto Helena olhava para o teto, inquieta. O rosto de Dante invadiu seus pensamentos, os olhos intensos, a forma como ele dizia seu nome como se fosse uma promessa. De repente, o som de batidas na porta interrompeu seus devaneios. Confusa, ela foi atender, e seu coração disparou ao encontrar Dante parado ali, vestindo um casaco preto que parecia acentuar ainda mais sua presença imponente. Dante! Sua voz saiu quase como um sussurro. O que você está fazendo aqui? Eu não consegui esperar. Ele entrou sem ser convidado, seu olhar queimando sobre ela. Preciso conversar com você. Helena fechou a porta, cruzando os braços numa tentativa de criar uma barreira. Você sabe que não pode aparecer assim na casa das pessoas. Eu sei, disse ele, aproximando-se devagar. Mas você também sabe que não sou o tipo de homem que segue as regras. Ela recuou instintivamente, mas Dante avançou, até que a distância entre eles fosse quase inexistente. O ar parecia carregado, denso com a tensão que vibrava entre os dois. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela, a voz quase tremendo. Porque eu não consigo tirar você da minha cabeça, respondeu ele, a honestidade em suas palavras desarmando-a completamente. Helena, você é um furacão que entrou na minha vida. Eu nunca conheci alguém como você. Dante, nós somos de mundos diferentes. Isso nunca daria certo. A tentativa de afastá-lo soava frágil, mesmo para ela. Então, por que você está tremendo? Ele ergueu uma mão, roçando os dedos no rosto dela, num toque tão suave que a fez fechar os olhos por um momento. Helena tentou responder, mas Dante a puxou para mais perto, suas mãos firmes segurando sua cintura como se temesse que ela desaparecesse. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todo mundo ao redor deixasse de existir. O beijo era desesperado, intenso, uma mistura de desejo e algo mais profundo, algo que ambos temiam nomear. Ela deveria tê-lo empurrado, mas seus braços encontraram o caminho até os ombros dele, e de repente estavam tão próximos que era impossível distinguir onde um terminava e o outro começava. Quando o beijo finalmente cessou, Dante encostou a testa na dela, respirando com dificuldade. Eu sei que você está com medo, disse ele, a voz baixa e rouca. Mas me dê uma chance. Deixe-me mostrar que isso pode ser diferente. Helena abriu os olhos, vendo a sinceridade no olhar dele. Não era apenas um jogo para Dante. Havia algo real, algo que ela nunca tinha visto em outro homem. Eu não sei no que estou me metendo, confessou, a voz trêmula. Nem eu, admitiu ele, um sorriso pequeno surgindo em seus lábios. Mas a única coisa que importa é que eu sei que não quero desistir de você.
Naquela noite, Helena permitiu que Dante ficasse. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias e silêncios confortáveis. Ela ainda não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O sol da manhã seguinte entrou pela janela, iluminando o quarto de Helena, onde ela ainda se encontrava enroscada nos lençóis. Dante estava ao seu lado, mas ela não conseguia deixar de sentir uma sensação estranha, como se estivesse prestes a entrar em algo que não poderia mais controlar. O toque dele ainda estava em sua pele, mas agora, ao olhar para ele, um certo receio se formava no fundo de seus olhos. Dante acordou pouco depois, seus olhos se abrindo devagar, e ele sorriu ao vê-la. A luz suave do amanhecer destacava seus traços marcantes, mas algo em sua expressão parecia distante, como se ele estivesse preocupado com algo além do que poderia ser visto. Helena, ele sussurrou, sua voz carregada de uma intensidade que ela não sabia como interpretar. Eu preciso te contar algo. Ela olhou, sentindo o peso daquelas palavras, e seu estômago se apertou. A última coisa que ela queria naquele momento era mais confusão. Mas a expressão séria de Dante a fez hesitar. O que aconteceu? Perguntou ela, a voz falhando um pouco. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para se abrir completamente. A razão pela qual eu estou aqui é que meu passado não ficou para trás. Eu fui envolvido em coisas que não posso apagar, e uma delas pode afetar você. Helena ficou em silêncio, o medo se infiltrando em seu coração. Você está me dizendo que tem segredos? E agora quer me envolver nisso? Dante se sentou na beira da cama, as mãos apertadas nos joelhos. Não é isso. Eu queria ter te contado antes, mas a verdade é que eu não sabia como fazer isso sem te perder. Estou te dizendo agora porque sinto que preciso ser honesto com você. Acredite, não foi minha escolha, mas há pessoas que estão atrás de mim, e o que eu mais temia é que você fizesse parte disso, sem querer. O silêncio entre eles se arrastou. Helena sentiu um frio cortar sua espinha. Quem são essas pessoas? O que você está me dizendo, Dante? Ele se levantou e foi até a janela, observando as ruas movimentadas lá fora. Não posso dizer tudo agora. Só sei que há algo que não posso controlar, e isso envolve não apenas meu passado, mas o futuro que, de alguma forma, você agora faz parte. Tem algo muito maior acontecendo, e você está mais próxima do que imagina. Helena sentiu um peso no peito, a sensação de estar em um jogo que nunca escolheu jogar. Sua mente girava, tentando entender a magnitude do que Dante acabará de revelar. Você está falando como se eu não tivesse escolha. Não é isso, ele respondeu, virando-se para encará-la. Eu quero que você tenha a escolha. Mas eu sei que, se continuar comigo, você será envolvida. Eu só não posso te proteger se você não souber a verdade. Ela não sabia o que fazer com aquelas palavras. O que deveria fazer agora? Era possível confiar em Dante, mesmo depois de tudo o que ele acabará de dizer? Ou ela deveria seguir o caminho mais seguro e se afastar, antes que o turbilhão do seu passado a arrastasse? Antes que pudesse responder, o som de uma batida na porta fez pular, e Dante ficou imediatamente alerta. Ele foi até a porta e, antes que Helena pudesse se mover, ele olhou para ela com um olhar que misturava preocupação e determinação. Eu vou ver quem é. Não abra a porta para mais ninguém, entendeu? Disse ele, sua voz firme. Helena assentiu, o coração batendo mais rápido. Ela se levantou, sentindo uma ansiedade crescente. Dante abriu a porta e, em seguida, ela ouviu uma conversa abafada. Algo estava acontecendo lá fora, algo que ela não conseguia entender, mas podia sentir. O que ela não sabia era que aquela batida na porta era apenas o começo de uma série de eventos que iriam mudar sua vida para sempre. E a escolha que ela faria a partir de agora definiria não apenas o seu destino, mas também o de Dante. Ela se aproximou da porta, tentando ouvir mais, mas quando a porta se abriu novamente, Dante estava sozinho. Seu olhar estava ainda mais sombrio, e a tensão no ar era palpável. Helena, ele disse em um sussurro, olhando-a profundamente nos olhos. A situação mudou. Você precisa decidir agora. Vai ficar comigo ou desaparecer da minha vida? Porque não posso garantir o que acontecerá se você ficar. O dilema era simples, mas impossível de resolver. Ela sabia que, ao tomar qualquer decisão, nunca mais seria a mesma.